Igreja, eu quero falar sobre Apocalipse 3. Eu titulei essa mensagem como A Cidade que Dormiu Armada. A Cidade que Dormiu Armada. Não sei se é o delay, mas eu me sinto que eu estou falando baixo. Impressão, né? Contanto que todo mundo sinta que está audível o suficiente. Deve ser só impressão minha. Apocalipse 3. Esse é um sermão que eu nem chamei ele de sermão porque eu não estruturei. Não que eu não tive tempo para isso. Mas porque foi urgente. Sabe quando você tem algo preparado aí as coisas mudam a rota assim, aí você traz uma outra coisa que você não vinha planejado? É o caso dessa conversa que eu quero ter com vocês hoje. O assunto em si não foi pensado, até quinta não foi pensado o sermão. E surgiu de uma conversa, surgiu de um momento de mesa. E eu até falei para minha esposa, eu acho que eu vou chorar hoje, eu não gosto de chorar. Então, porque é um tópico sensível para mim, eu diria. Como eu disse, surgiu de uma conversa. E se você já abriu a Bíblia em Apocalipse 3, você já notou que os versos iniciais falam de Sardes, da igreja de Sardes. E para quem entende o contexto, sem precisar ler novamente, porque eu acredito que vocês já tenham lido, sabe o ponto fraco, né? Sabe a deficiência de Sardes. Então o assunto de hoje ele fica claro. E eu digo que nasceu de mesa, nasceu de conversa, porque não sei se vocês já tiveram experiência de de querer evangelizar desviado, tipo ex-crente assim. Não é fácil. Uma coisa é você tentar fazer isso com alguém que nunca foi cristão. Outra coisa é você ter que fazer isso com alguém que já teve passagem, né? Não pela polícia, passagem pela igreja. Que esteve na igreja, que já frequentou a igreja. E eu vou ficar bem apegado ao meu esboço, porque eu falo muito. Aí a possibilidade de fugir e dar nomes vai ficar muito feio, porque a ideia não é exposição. A ideia mesmo com essa conversa que eu quero ter com vocês é de alerta. E é por isso que é um tópico que mexe comigo, porque talvez eu sinta que eu podia fazer alguma coisa na época, mas primeiramente eu não morava mais aqui, então, enfim, como eu disse, nasceu de uma conversa. E quando eu cheguei em casa, eu escrevi no meu Notas aplicativo uma frase, porque eu não queria esquecer. E eu só guardei essa frase não que eu já tivesse intuito de formar um sermão, mas ela era algo que eu não queria esquecer. E essa frase foi falada por alguém. Eu anotei ela aqui, estou até nervoso, eu anotei ela aqui, eu vou ler para vocês. É uma fala, a fala da pessoa foi o seguinte: eu morri no momento em que eu aceitei liderar a juventude. Eu já estava fraco na fé. Havia muitas expectativas sobre mim. As minhas tentações estavam muito fortes. E em vez de eu parar e buscar ajuda, eu aceitei um ofício para manter as aparências. Certo, igreja? Eu estou nervoso. Essa frase de uma conversa mexeu comigo. E por isso que eu logo anotei, porque eu não queria esquecê-la no sentido de as palavras exatas. Eu não queria esquecer as palavras exatas da conversa. Hoje, igreja, eu quero falar sobre superficialidade,
quero falar sobre viver de aparências, eu quero falar sobre agir como se estivesse vivo, porém está morto. E após essa conversa, eu me lembrei de uma igreja, eu me lembrei de uma cidade, eu me lembrei de Sardes. É por isso que hoje eu quero ler Apocalipse 3 com vocês, porque a Bíblia diz claramente que Sardes tinha fama de viva, porém ela estava morta. Então, Sardes confiou puramente na sua imagem, na sua aparência, e acabou sendo pega desprevenida. Era uma cidade que dormiu armada, com tudo possível para não ser pega de surpresa, porém deixou de vigiar. Então, vamos ler os versos primeiros de Apocalipse 3. Do 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja alerta. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Portanto, lembre-se do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas, se não estiver vigilante, virei como ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Todavia, você tem em Sardes alguns poucos que não contaminaram suas vestes, e andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será como eles, vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aí. Então, essa noite, nessa rede, eu quero compartilhar esse texto com vocês e deixar 4 coisas que eu consegui ver nesse texto. A primeira é quem está falando aqui nesses versículos, né? A segunda coisa é o diagnóstico que essa pessoa está trazendo. No caso, Jesus enxergou alguma coisa, né, naquela cidade, naquela igreja. E o terceiro é a receita, né, a solução, né, para aquilo que o Senhor descobriu a respeito do estado de Sardes. E a quarta e última são 2 surpresas que essa carta guarda no final dela, uma boa e uma péssima, certo? A primeira é, como eu disse, é quem está falando aqui, né? A carta ela começa: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ou seja, antes mesmo de Jesus dar um diagnóstico, ele mesmo se apresenta, não é mesmo? E ele se apresenta de uma maneira muito, muito única. Essas expressões 7 Espíritos de Deus, eu sou do grupo que concorda que se refere à plenitude do Espírito Santo. Que o número 7 vem com a questão da perfeição e que não é que haja meu Deus, não é um Espírito Santo, como assim 7 Espíritos? Mas que é uma expressão única a se referir em plenitude mesmo. Eu concordo com essa forma de interpretar. Continua dizendo, né, algumas já não dizem 7 estrelas, né, outras só dizem estrelas, algumas versões. Mas a minha diz, e as 7 estrelas, né? As 7 estrelas eu concordo com a interpretação que se trata dos mensageiros, né? Se tratam dos pastores das 7 igrejas que receberam, foram 7 cartas, que receberam cada uma carta. E cada uma possuía um mensageiro. Amém? E Jesus ele se apresenta dessa forma. Por que será com essa igreja, né? Eu digo isso porque se você ler as outras e as que vêm a seguir, Jesus ele
ele traz também alguns elogios a respeito de outras cartas, né, para outras igrejas. Mas, no entanto, para Sardes não há um elogio. Apenas Jesus vai direto ao ponto, né? E direto à crítica mesmo. Não vem acompanhado de, porém vocês têm algo ali legal, porém vocês ainda têm algo assim que eu posso elogiar. Para Sardes não tem isso. Para Sardes, aparentemente, é somente mesmo a crítica a respeito da aparência que Sardes carregava e da forma como ela vivia ou gostaria de viver e aparecer. E eu acredito que não há elogios, igreja, para ela, por mais que talvez tivesse alguma coisa assim, por dois motivos, né? O primeiro motivo é porque Sardes abandonou o espírito. E o segundo motivo foi porque Sardes abandonou a mensagem. E eu digo isso porque, e eu coloquei isso de propósito, com a ideia de também quebrar um mito, vou chamar de mito, que talvez nós carregamos como crentes sobre outras igrejas, né? Sei lá, eu já ouvi pessoas pensarem que aquela igreja ela parece muito fria, né? Muito fria no sentido de não é muito barulhenta, não bate palma. Eu evitando dar outros tipos de para não parecer, vocês entendem, mais barulhenta. Aí às vezes a pessoa fala, acredita que é fria, né? Essa igreja é fria, mas pelo menos eles têm uma boa palavra, né? E eu já estou falando da presbiteriana. Pelo menos ela tem uma... Eu fiquei uns anos na presbiteriana, embora eu sempre fui batista. Até quando eu morei em Manaus eu era batista. Mas eu fiz teologia na presbiteriana. É por isso que eu sou assim, parado, pregando parado. Me acostumei. Não vou quebrar isso, vou virar batista. Vou sair andando por aqui. Cadeira, irmãos. E eles eram assim, e eu acho que eu tô falando do que eu mesmo pensava, né? Uma igreja, poxa, meio fria, assim. A gente logo tem essa interpretação, né? Não, eu quero algo mais carismático, mais... Entende? E a gente sempre acha que como se espírito e mensagem pudesse ser algo que desse para dividir, que desse para separar, como se fosse dois botões diferentes. Mas não é possível, irmãos. Não é possível. Então não é possível a gente achar que é dessa forma. Ou outro exemplo é a igreja ali, olha, ela aparenta muito fogo de Deus, né? Parece que Deus está muito presente ali, é para lá que eu quero ir. Poxa, mas aquela igreja tem tantos escândalos. Às vezes surgem tantas coisas horríveis, né? Porque eu já fui de uma igreja assim, né? Muito avivada assim, mas eram coisas absurdas, tipo de estupro, pedofilia, coisas absurdas assim. E a gente fica, meu Deus, como assim? Como é possível? Não é possível. Essa é a questão, não é possível. Tipo, ou há o Espírito Santo ali ou não há. Então não tem absolutamente nada a ver sobre o que parece ser. Se ela parece ser fria, se ela parece ser avivada. A questão é se realmente a mensagem, porque como eu disse, não está separado, se realmente a mensagem de Deus é pregada, então o Espírito Santo está ali. Certo? Então, e se o Espírito Santo está ali, a mensagem verdadeira também vai ser pregada. Então não é algo que se separa. Então eu acredito que isso aconteceu com Sardes. Então, se a ausência de uma coisa dessas se foi, ou a mensagem se foi, logo o Espírito também se vai. E quando o Espírito vai, a mensagem também vai embora. E tudo começa a morrer. Então, quando você, por exemplo, abandona o Espírito, você abandona a mensagem que o Espírito traz. E quando você abandona a mensagem, você abandona o dono da mensagem. Você abandona o espírito da mensagem. Os dois, eles caem juntos. E Jesus, ele então se apresenta como quem tem os dois. Porque afinal de contas, ele tem a solução para a morte. Ele tem a solução para a morte dessa igreja, para a morte de Sardes.
E é como se Jesus estivesse dizendo: olha, o que falta em vocês, o que faltou em vocês, eu tenho. E eu vim trazer de volta. Amém? Então a igreja que abandona o Espírito Santo e a palavra, ela não fica só fraca, ela morre. Como eu disse, Jesus, ao se apresentar, ele vem com o diagnóstico. Logo no verso 1, né, a segunda parte: conheço as suas obras. E eu acredito que esse é o clímax da mensagem toda, né, da carta toda. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Para pensar nisso, igreja. Para sentir isso. Como eu disse, todas as igrejas receberam uma carta com pelo menos um lado bom citado e um lado ruim depois. Mas essa carta não tem lado bom nenhum. Ele fala: conheço as suas obras. Então, e lá vem o atestado. Lá vem o atestado de óbito, fama de vivo e a realidade de morte. Para a gente entender o tamanho dessa porrada, dessa farpa aqui que Jesus traz para Sardes, é interessante entender o contexto histórico, né, cultural dessa cidade, dessa igreja. Então Sardes era uma cidade muito rica, pelo que eu pesquisei, corria ouros no rio que passava por ela. Foi até um dos primeiros lugares que começaram a usar a moeda. Então era uma cidade conhecida pela cidade de dinheiro, a cidade do ouro, a cidade da fama. E Sardes vivia da sua própria reputação. Com essa reputação ela conseguia negociar com outros reinos, com impérios. Ela estampava a cara de César na moeda do imperador na época. Eu fiz uma pesquisa e descobri que no ano 17 a.C. ela foi arrasada por um terremoto. E foi por essa reputação que ela tinha, por ser muito benquista por outros países, vamos dizer assim, foi Roma que bancou a reconstrução. Então, Sardes ela existia muito pela imagem que ela tinha lá fora, para os povos vizinhos. Uma cidade que vivia de reputação. Reputação de quê, né? Mas Sardes ela tinha um orgulho especial. Qual era? A cidadela dela ficava em um alto de um morro de paredões quase verticais. Ela ficava bem lá no alto, assim. Aí dizem-se que havia tipo um abismo ao redor dela. Aquela ideia de, nossa, é uma cidade inconquistável, que já tem logo vários desafios, sem sequer pisar nela, né, digamos. Então ninguém conseguia subir lá. Então é por isso que a cidade dormia tranquilamente, achando que essa fama de ser impossível de tomar era uma garantia suficiente para ela ficar despreocupada. Só que Sardes caiu. E não uma vez, duas vezes. E pelo que eu pesquisei, pelo mesmo motivo. As duas vezes ela caiu do mesmo jeito. O inimigo achou um caminho pelo lado que ninguém vigiava, a própria muralha. E assim subiram e conseguiram invadir Sardes duas vezes. Então, Sardes confiava muito na sua muralha e até dormiam lá nos postos, né, da sua muralha, em vez de vigiar. Primeiros que fizeram isso foram os persas. Depois, um século depois, foi o exército de Antíoco, que fez a mesma coisa, como eu disse. Então a cidade era uma cidade de reputação, mas foi pega de surpresa, igreja, no escuro, na calada da noite, duas vezes, porque ninguém estava de olho. E então eu li isso porque essa é a imagem que eu quero que você mantenha na sua cabeça hoje. A cidade que dormia armada. Ela tinha muralha, ela tinha soldados, ela tinha espada, ela tinha armadura,
Ela era muito rica, não era falta de equipamento, era falta de vigilância. E é por isso que ela morre nesse texto. Porque estar armado, igreja, não é a mesma coisa de estar vivo, né? Ter a armadura no corpo não é a mesma coisa de estar de fato com os olhos abertos. O verso 2 ele diz, esteja alerta. O verso 3 diz, virei como um ladrão e você não saberá a que hora. Jesus está cutucando a história de Sardes, o histórico da vida de Sardes. É como se ele estivesse dizendo, vocês já foram pegos de surpresas antes, por confiar demais na fama que vocês tinham de invencíveis. 2 vezes vocês se confiaram nisso. Jesus meio que está dizendo para eles, olha, vai acontecer de novo. Só que dessa vez eu vou vir. É isso que Jesus está querendo dizer. Então ele cutuca o histórico de Sardes. Por isso que é importante trazer o contexto para você entender. Eu acho que as falas na carta elas são propositais. E tem 2 detalhes que Jesus usa de propósito também. O primeiro é que do lado de Sardes havia um dos maiores cemitérios do mundo antigo. Do lado, era a vizinha de um cemitério. Inclusive a igreja em Sardes vivia de frente para o cemitério. E meio que a carta quer dizer na prática, olha, você virou aquilo que você está do lado. Você virou aquilo que está na sua frente, um cemitério. Fama de vivo, mas o endereço é do cemitério. A segunda, eu nem anotei aqui, mas eu me lembrei. A segunda era que Sardes era uma cidade que meio que descobriu assim, meio a moda na época, no sentido de ela conseguia atingir tecidos, então ela começou a criar cores e vendia esses tecidos com cores, porque não era muito comum, coisas coloridas, cores diferentes, era mais minimalismo, mais neutros, e ela meio que descobriu as fórmulas assim. Eu acho que falei besteira, acho que minimalismo, não é, amor? A minha esposa entende mais. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Mais abstrato, eu já fiz besteira. Mas não tinha essas cores mais assim, neon, eu acho. O que eu sei é que ela ganhou muito dinheiro com isso. Aumentou ainda mais a fama. Olha lá em Sardes e tal, tem uns tecidos assim, ó. Uma amiga falando pra amiga, é babado esses tecidos. Vamos lá em Sardes comprar, é caro. Que era único, né? A gente conseguiu fazer o tingimento. Por que eu chamo isso de também uma sacada proposital de Jesus? É porque nessa carta ele cita, e eu posso lhe dar vestes brancas. Vestes que vocês não conseguem tingir. Vestes que vocês não conseguem produzir. Então ele traz essa curiosidade também. Então era uma cidade com reputação, ouro, fama, muralha. E a igreja ficou igualzinha a essa cidade. Uma igreja que vivia pela casca. E isso não é um problema apenas dessa igreja. É um problema seu. É um problema meu. Primeiro porque com a idade que o João tem, por exemplo, tem 12 anos, né, João? A idade que o João tem é a idade que é perfeita, a igreja, para a gente começar a viver de imagem, a viver de aparência. Quando eu era da idade do João, um pouquinho mais novo, eu tinha muita vergonha da minha família, muita vergonha da minha mãe, muita vergonha de onde eu morava, muita vergonha da minha casa, muita vergonha. E obviamente eu não fico nada feliz com a forma como eu pensava na época.
E eu escondia as minhas condições, eu escondia como eu vivia. E eu acho, hoje em dia eu até acho graça disso, porque eu me trago à memória como eu era, e era impossível eu fingir, porque era nítido que eu não tinha nada, dava para ver. Vocês estão entendendo? E eu não sei da onde que eu tirei isso na minha cabeça. Então, por isso que eu digo, com 12, 11 anos, já é uma idade suficiente para a criança renegar as suas origens, renegar as suas condições. E eu lido com isso porque é a faixa etária de adolescentes que eu acompanho. E é nítido felizmente, porque graças a Deus tudo coopera para o nosso bem, ao meu histórico, à vida que tive, eu consigo identificar quando as coisas estão passando do limite. Quando aquilo já é uma soberba, né? Quando aquilo já é algo que pode prejudicar aquela criança no futuro, pode prejudicar aquele adolescente, e sem Cristo vai se tornar um ser humano horrível, horrível, ao ponto de querer passar por cima dos outros, por querer conquistar aquilo que nunca teve, de formas erradas, de formas ruins, aparência. Então é uma idade para que a gente esteja alerta, né? Por isso que deve ser tão desafiador ser pai, porque no fim a maioria quer dar aquilo que o filho pede, e é mais desafiador quando você não pode ou não tem como dar, né? Como fazer com que aquela criança compreenda que a realidade é que ela não tem condições de ter. Como fazê-la entender isso, né? E outras formas também de começar a crescer e viver de imagem. Sei lá, você passa a ter várias personalidades. Você é alguém na escola, você é alguém no rolê, você é outro tipo de pessoa num grupinho, aí você é outra pessoa na igreja, aí você é outra pessoa em casa. Ou seja, gasta uma energia absurda cuidando de uma imagem para cada grupo ter de você. É como se você quisesse que as pessoas te achem descolado, te achem legalzão, te inclua nas panelinhas. Aí você se molda. E eu acredito que eu fazia muito isso. Já nós, cristãos mais velhos, talvez, a gente não foge muito disso, talvez com exemplos diferentes, mas a gente quer que o outro crente ache que nós estamos firmes. A gente quer que a igreja ache que nós estamos firmes quando não estamos. A gente quer manter a aparência. Mas aí eu te pergunto, da mesma forma que o próprio Jesus perguntou a Sardes, e por dentro? E como é que é você por dentro? Como é que você está por dentro? Porque afinal de contas, é possível que tenha gente aqui que a gente ache muito firme na fé, mas, sei lá, ir sozinho no quarto, ir sozinho num quarto com a porta fechada, com o celular na mão, vive uma vida que ninguém vê. Ninguém vê o que você faz com a porta trancada. Ninguém vê o que você faz escondido. Banheiro, sala, quarto, enfim. E é como se todo mundo pudesse ver o teu histórico, mas não é possível ver aquele histórico que você apagou. Quantos, né, igreja, quantos de nós vive dessa forma? E eu não sou de rodeio, eu sou muito direto. Mesmo porque covardia no púlpito não protege ninguém, nem combina comigo. Só deixa-nos desarmados para uma guerra que está acontecendo. Eu falo isso ainda tentando voltar para o meu público. Eu lidero uma juventude, né? Mas eu estou muito envolvido com adolescentes ultimamente. Então por isso que eu estou dizendo que a gente pode ser pego, desarmado para a guerra que já está acontecendo.
para pessoas dessa idade que já estão sendo doutrinadas. Então por isso que eu sou reto e direto e eu estou querendo dizer que eu estou falando de pornografia, entendeu? Estou falando da aba que você fecha ou você usa ela no anônimo. É anônimo que fala? Lá no Chrome, no Google lá, é anônimo, né? Que você usa lá e depois você sabe que ninguém vai ver. Estou falando disso. Ou daquela conversa que você apaga antes de alguém pegar no seu celular. Ou seja, não se engane, porque é realmente uma vida dupla que cabe exatamente na sua mão. Exatamente, você consegue levar essa vida dupla por muito, muito tempo. E eu vou usar a expressão fascinante porque é fascinante mesmo o que o diabo faz com você. Porque ele realmente te convence que dá certo. E é curioso porque a maioria das pessoas que são pegas ou são descobertas depois, elas sempre dizem que elas estavam quase para falar. Tipo, eu estava quase para falar, eu já tinha certeza, ia ser hoje que eu ia conversar com um pastor, que eu ia conversar com alguém e tal. Porque é aqui que eu digo que é fascinante, porque o diabo te convence de que não, relaxa, você está quase para falar. Daqui a pouco você vai conseguir confessar isso, porque olha, a primeira coisa você já fez, você já se convenceu de que você precisa falar, que você precisa expor esse problema, que você precisa expor isso que está oculto. Aí ele te convence, aí esse quase ele vira mês, aí esse quase ele vira ano, aí depois você é descoberto, aí todo mundo é pego de surpresa, né, com os escândalos da igreja casa, os escândalos de não sei quem mais, coisas que já estão rolando, né, por debaixo do tapete. E as pessoas vêm a público, aí sempre a mesma ladainha, né? Eu estava quase para confessar, estava quase. Então eu digo que é uma vida dupla que dá certo. Se não desse, muitos de nós não estaríamos vivendo igual, vivendo assim. Então, ninguém precisa descobrir, e é uma mentira na nossa cabeça, porque você acha que ninguém está vendo. Mas essa mentira, ela é confortável, e ela é mais confortável do que o pecado que te conta, como o verso 2 diz: não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Aos olhos de Deus, igreja. Aos olhos de Deus, todo pecado que você comete na frente dele. Eu até coloquei o meu verso favorito aqui, um verso em Atos: é nele que vivemos, nos movemos e existimos. Então não tem lugar no universo onde Deus não esteja. Por mais que seu pecado esteja escondido na aba oculta, no histórico apagado, na conta fake, porque você não quer que ninguém descubra, ninguém veja, e eu tenho certeza, você não olharia isso que você olha do lado da sua mãe. Tenho certeza. Então a gente esconde dos outros e esquece que tem alguém que nunca sai da sala, alguém que nunca sai do seu quarto, alguém que nunca sai do banheiro. E você não consegue, olha, por mais que você queira, você não consegue tirar Deus do teu pecado. Então toda vez que eu e você pecamos, nós obrigamos Deus a assistir. Nós fazemos na frente dele. Ele assiste tudo. E eu digo isso porque essa é a chave de tudo. Essa é a chave para que um homem ou uma mulher largue a pornografia. É a compreensão de que Deus está presente. Como eu disse, acho bem difícil que você abra esse tipo de coisa na frente da sua mãe, irmão, enfim.
Eu digo, até mudei a versão aqui, até disse difícil, porque infelizmente teve um caso uma vez em Manaus que a igreja teve que se mover para tirar uma jovem da sua casa porque o padrasto dela assistia pornografia na sala. Então, tem gente que não tem menor pudor, menor vergonha. Então a gente obriga a Deus a assistir. E a terceira coisa foi a receita que eu disse, né? Jesus, ele sempre traz, depois do diagnóstico, uma solução para tudo, graças a Deus. Afinal de contas, nem tudo está perdido. E eu acho que é aqui que a carta ela fica linda. Jesus não escreve Sardes só para dar um atestado de óbito para ela, se vira aí, você está lascada, se vira. Não, mas Jesus ele escreve porque ele quer ressuscitar essa igreja. Então Jesus dá 5 ordens, 5 verbos que estão diretos no texto. No verso 2 ele diz: esteja alerta, ou seja, vigie. Porque a gente morre, igreja, porque nós não estamos vigiando. Isso é traiçoeiro, porque é justo quando você já tem fama de firme, é que você baixa a guarda. Não, todo mundo está dizendo que eu estou firme, todo mundo está dizendo que eu estou isso, que eu sou um jovem, não sei o que. Aí você baixa a guarda. É loucura. Na verdade, o próprio apóstolo Paulo diz: não, aquele que se acha firme, talvez você esteja fraco, cara. Aí a gente para de vigiar o nosso coração, e o nosso coração é enganoso. Lembra, Sardes confiou, a cidade confiou nas suas muralhas e acabou dormindo. Satanás é esperto, igreja. Ele nunca vem através daquele pecado que vai estragar a sua fama, tá bom? Que vai estragar a tua reputação. Ele vem justamente pelo lado que ninguém está vigiando, pelo lado que é fácil de esconder. E eu escrevi algo que tem muito a ver comigo. Vigie, mesmo quando você está sendo aplaudido, sabe? Mesmo quando aparentemente tem mais elogios do que críticas, assim, você tem que vigiar ainda mais. Porque voltando na conversa, na frase da pessoa, havia muitas expectativas sobre mim. E é um erro horrível que a gente pode fazer com alguém, a gente como igreja. Tapar os olhos e pensar, por exemplo, que o nosso pastor não precisa de ajuda. Porque na nossa mente a gente pensa: nossa, mas um pastor vai precisar de ajuda, né? Claro. Por que não? Será que um ofício faz com que a gente pare de pecar? Um ofício faz a gente parar de... Continuamos sendo pessoas frágeis e sem Cristo fracas. E a gente fica criando isso, né? E é duro imaginar que as questões mais principais sejam acrescentar ofícios sobre pessoas, responsabilidades. E eu tenho uma teoria de que a gente fica muito vivendo das glórias passadas. E esse é o maior motivo. Porque a gente, mesmo que não seja proposital, poxa, eu vim para Cristo, eu amei a Cristo de primeira, eu me envolvi, eu fazia isso, eu fazia aquilo, porque eu estava fazendo intencionalmente, espontâneo, era eu. Aí deixou de ser você, mas as pessoas cultivaram essa imagem sua, da irmã que sempre serviu, que sempre fez isso. Só que talvez seja a irmã que nesse trajeto caiu em adultério. E ela não pode falar, porque ela cuida dos jovens, porque ela cuida das crianças, porque ela serve. Aí ela não pode, ela precisa ficar calada. Vocês entendem? E a gente quer se agarrar nas glórias antigas, naquilo que vivemos ou já fomos. E eu digo isso porque é isso que nós igrejas cultivamos sobre você.
como você se apresentou há um tempo atrás e a gente talvez não tenha percebido, como você está hoje. E é o hoje que importa. Não dá para viver de glórias passadas. Não é possível viver de fogo passado. O segundo verbo foi fortaleça, que é no verso 2, fortaleça o que resta. Ou seja, ainda tem coisa viva em Sardes, digamos. Tem uma fagulhazinha assim ali. E Deus, ele não vem para apagar, irmãos, essa fagulha. Ele quer soprar. Essa é a intenção da carta, ele quer soprar. E é isso que nós precisamos fazer. É disso que eu e você precisamos. Porque se você está aqui, é porque ainda há uma fagulha. Eu creio que haja uma fagulha ainda. E Cristo, ele deseja reacender isso. O terceiro verbo é lembre. Verso 3 diz: lembre-se do que você recebeu e ouviu. Eu sei que você já conhece esse sermão, mas o que vai te salvar não é uma informação nova, te garanto. Ninguém aqui vai chegar em casa e falar: nossa, eu não sabia que não podia ver pornografia. Ninguém vai chegar aqui como se eu tivesse descobrido a roda aqui e contado para vocês. Não é de informação nova que nós precisamos, igreja. O problema não é a falta de informação nova. O problema é o que você não vive e você já sabe. Então eu acredito que lembrar pode fazer com que você volte a viver como quem sabe. Não só saber, mas viver. Então, a gente não... Olha, eu conheço muitas histórias, casais que ruíram e como igreja, a igreja não conseguiu ver, não conseguiu perceber. E eu não estou jogando tudo sobre a costa da igreja aqui. Culpa da igreja, não se trata disso. Pelo mesmo motivo que eu acabei de falar. E eu sou muito contra essa ideia de aparência. Na verdade, me incomoda muito essa ideia de... Às vezes até eu passo do ponto, eu acho, de não me importar mesmo com o que outra pessoa vai achar. Literalmente, eu tenho dificuldade. E às vezes eu preciso policiar, porque às vezes não é necessário que outra pessoa assista tal comportamento ou atitude. Mas eu não tenho muito de... Não que eu seja uma pessoa sem domínio próprio, mas eu me considero livre mesmo e feliz com a minha personalidade. Por mais que ela já tenha sido razões para discussões, por mais que ela já tenha causado problemas de serem compreendidas ou aceitas, eu nunca me importei. No sentido de querer ser bem-quisto, de querer de me encaixar. Não, para me encaixar ali eu preciso ser um pouquinho mais tranquilo ao falar, mais na minha e tal. Eu acho que eu não me lembro de ter essa preocupação. E, como eu disse, pela mesma razão que eu acredito que alguns casais caíram mesmo e só pediram ajuda no último instante. E eu digo até por esse exemplo que, na maioria das vezes, igreja, é a mulher que pede ajuda. Porque nós homens temos muita dificuldade de assumir que estão passando por um problema. Na maioria dos casos que eu escutei, que eu já ouvi, é a mulher que procura a liderança da igreja, o pastor, é a mulher que procura ajuda, que pede ajuda. Poucos de nós, homens, conseguimos admitir que as coisas estão ruins, que as coisas a gente não consegue mais controlar. Mas foi uma luta para mim fazer terapia. Nossa, foi uma luta, cara.
O quê? Vou gastar dinheiro com isso? Para a gravação. Foi uma luta, cara. Mas, ó, né? Ah, o irmão tava doido, né? Pelo amor de Deus. Não estamos mais aptos para ter esse tipo de preconceito sobre psicologia, tá bom? Sobre terapia, chega. Realmente era o burnout. Muito trabalho. Muito estresse. E a gente, homem, temos muita dificuldade. Muita dificuldade. É por isso que as pessoas acreditam tanto, e há pesquisas, né, que apontam que os homens são mais depravados, mais voltados para a pornografia, mas tem muitas mulheres que consomem, que vivem igual. E esses homens não buscam ajuda. E um tempo atrás, conversando com algumas pessoas, né, alguns jovens que não são cristãos, e um deles até falou, não tem essa, não tem um homem que não consuma pornografia, que não faça isso escondido. Falei, opa! Há exceções, parceiro, nem venha com essa. Porque a gente tá numa era, gente, que realmente parece que virou comum uma desgraça dessa. Parece que virou normal, parece que virou uma coisa que se tu não faz, tu que é maluco, tipo, nesse sentido. Tu que tá fora das coisas, virou normal e, tipo, eu fico muito preocupado, eu trago tento com maior delicadeza falar desses assuntos com pessoas menores, porque se nem existia internet, essa desgraça bateu na minha porta quando eu tinha 13 anos, imagina agora. E sem dar dados, mas existe uma pesquisa recente que aponta que agora, pelo menos foi feita em 2024, crianças de 6 anos já consomem. Gente, 6 anos. Parece que na minha cabeça, talvez na sua, não entra isso. Tipo, como assim? Meu Deus, um desespero assim, interno, assim. Proteja essas crianças. Que loucura. E com 13 anos eu fui consumir porque eu queria ser descolado. Ou seja, como aqui agora está? Porque eu não frequento colégios. Como é que agora está, assim, ao redor das pessoas que eu acompanho, você convive, que você vive? Como é que está esse assédio, irmãos? Como é que está esse assédio, né? Eu nunca esqueci de uma história de uma criança que ela tinha 8 anos e ela começou a ter depressão e muita crise. E os pais não conseguiam entender o que tinha acontecido com ela. Ela era uma criança britânica, se eu não me engano. Eu li isso num livro. Os pais não conseguiam entender o que tinha acontecido. Ela tinha parado de falar, assim, do nada, assim, da noite pro dia. Levaram para terapia. Foi uma luta para descobrir o que aconteceu para aquela criança ter ficado tão intimista, tão distante, com tanto medo. E descobriram, depois de vasculhar muita coisa, que essa criança ela fez uma pesquisa na internet por um desenho e por alguma razão, por um erro, ela digitou um ponto entre as letras e foi direto para um vídeo pornográfico. A criança ela foi violada, porque violada não é só o toque, violada, invadida, assediada, sem nenhuma pretensão, sem buscar por aquilo. E aquilo deu um nó na mente daquela criança. E ela teve que fazer tempos de terapia para conseguir processar aquilo que... Mas hoje em dia não há espaço mais para processar. Nossas crianças, nossos adolescentes estão sendo bombardeados de informações ao redor deles. Eu escuto cada coisa desses adolescentes que só dando uns tapas neles, gente. O quarto verbo é guarde. Ainda no verso 13 diz obedeça, irmãos. Obedeça. Porque você pode ouvir tudo isso e jogar fora. Pode sair daqui, subir na tua moto, entrar no seu carro, pegar o seu celular e esquecer tudo isso. Mas e aí, gente? Por que você vem, né? Por que eu venho? Por que você vem à igreja, então? Porque, cara, isso não é uma palestra.
para você decorar umas paradas. Isso aqui é uma questão da alma, da tua alma. A minha alma está em jogo, a sua alma está em jogo. Eu e você vamos para o inferno se a gente não mudar. Isso não é uma questão de só uma nova história, uma nova mensagem, mas é realmente um alerta, uma preocupação. O que nós estamos fazendo conosco? Por que nós estamos tão confortáveis com a nossa vida dupla, com as nossas máscaras? Por que nós estamos tão contentes, tão tranquilos? Porque talvez nós já estejamos mortos, igreja. Porque em Efésios, Paulo explica o que significa estar morto. Está morto espiritualmente. E parafraseando Paulo, ele fala que a pessoa, o cristão, ele começa a morrer espiritualmente quando ele deixa de ser sensível ao Espírito Santo. Essa é a primeira coisa que acontece. Quando você trata ambientes que trazem a presença do Espírito como só mais um momento, só mais um dia. Se eu for, tá bom. Se eu não for, tá legal. Tá tranquila, minha vida segue. Tipo, como se a presença de Jesus fosse a presença de um colega, até não, né? Porque alguns colegas você até fica feliz. Como se fosse uma coisa qualquer. Como se fosse um estranho. Você vai dar a mão e tchau e bênção, eu te conheci. Então Paulo diz que a primeira coisa, o primeiro sintomas é essa falta de sensibilidade mesmo, de você não estar nem aí. Você realmente ignorar temas sobre Deus, você ignorar a presença de Deus, você não se importar mesmo com nada. E é de uma tristeza ímpar a gente sentir e perceber que você está vivendo assim. E isso não significa nada para você. Porque você está morto. Você morreu. E eu não sei se isso vai acontecer, mas eu não quero me acostumar com isso, com precisar fazer sermão, com pregar para a igreja. Vou levar mais um sermão que vai ser top de linha e vai ser o pá. Deus me livre de chegar nesse ponto, porque eu vou já estar vivendo um diagnóstico de morte. Que a palavra de Deus, ela vai ser um bate-papo qualquer, que podia ser qualquer tema e eu não ia levar a sério. Imagina isso. Imagina porque talvez pessoas estejam vivendo assim, como se fosse qualquer coisa. E ainda em Efésios, o apóstolo Paulo fala que após isso, é por isso que é o primeiro sintoma, essa falta de sensibilidade, você passa a cometer pecados tranquilamente. Você, sei lá, casado, começa a responder pessoas que você sabe o intuito das mensagens, mas você quer ficar brincando com isso. Você é jovem, você clica, eu prometo que não vou me tocar, não vou me masturbar, só vou assistir aqui 5 minutos e 3 minutos, 2 minutos menos, você vai diminuir o máximo possível, você vai negociando com o pecado, como se fosse possível negociar com o pecado, com a lascívia, com seus olhos, porque você colocou na sua cabeça que você não vai fazer pior. Mas isso já é um diagnóstico que você morreu, que você está morrendo espiritualmente, que isso não lhe agride mais, que isso não lhe ofende, que esse pecado não... E sabe o que é o pior? É quando esse pecado ele começa a não te incomodar mais. Por exemplo, é um absurdo que cristãos não se incomodem em falar palavrão. Não consigo entender. Na minha cabeça não entra, porque é escândalo, não faz sentido. Mas eu já escutei várias vezes irmãos falando palavrão. E sério, parece que a gente fica negociando e eu não consigo pensar de outra forma, porque não é possível que o Espírito que habita em mim e que habite nessa pessoa
deixa ele viver dessa forma sem nenhum incômodo, porque na minha cabeça não entra, porque o Espírito Santo vai se incomodar com aquilo. Mas ele te incomodou 2, 3, 4 vezes e você preferiu continuar. Aí hoje você não sente nada. Você não se incomoda quando você mente, quando você inventa história, quando você cria suas fanfics. Você não se importa, que você não é mais sensível. Então você está morrendo. O diagnóstico é que você está morrendo. Porque houve-se uma época que você pensava antes de contar uma coisa e expulsava o desejo de mentir. E hoje parece que você não sente mais remorso algum. Seria porque nós estamos realmente nos afastando dele, nos afastando de Deus. E o quinto e último é arrependa-se. No final do verso 3, ele diz: arrependa-se. Esse é o caminho, é o único caminho, igreja. Deus é incrível, porque, olha, Jesus podia cobrar 1000 coisas nessa carta. Podia cobrar penitência, tu vai 5 vezes pro Sírio. Meu Deus do céu. Irmãos católicos que estão me assistindo. E, sei lá, ele podia pedir outra coisa. Mas Deus é muito bom, porque Ele só está te pedindo um coração quebrantado. Ele só está te pedindo um coração quebrado, um arrependimento verdadeiro, um arrependimento de verdade. Não dizer palavras certas para parecer arrependido, mas nem porque isso não cola com Deus. Que a virada real de quem não aguenta mais o próprio cheiro de morte, a própria podridão do pecado, é de querer se arrepender. Então existe um pecado, estou finalizando, embaixo de todos os outros pecados, que é o que mais combina com o Sardes, é a superficialidade, igreja. Porque essa superficialidade, ela tem uma coisa que ela se recusa a fazer, se recusa a admitir uma única coisa: ela não pede ajuda. Ela não pede ajuda, porque pedir ajuda destrói a imagem dela, destrói a sua reputação. Deixa eu tentar descrever você. Você carrega um problema há meses, talvez há anos. Você sabe exatamente o que pode te ajudar. Abrir isso para alguém. Um líder, um irmão de confiança, um irmão mais velho, o pastor, Junei. Você sabe. Já passou com certeza pela tua cabeça 1000 vezes pedir ajuda. Só que 1000 vezes você disse a mesma coisa: depois eu resolvo isso. Semana que vem eu procuro, não, domingo, se eu for para a igreja, eu vou procurar alguém lá e vou conversar com essa pessoa. Ou sei lá, quando piorar, eu falo. Deixa eu tentar sozinho mais uma vez. Irmão, essas frases são tudo mentira. São tudo mentira. São tudo mentiras, e elas não te fazem se sentir mentirosos, né? Porque ela te faz sentir que você tá quase. Irmãos, dizer uma coisa que eu já vi várias vezes, não para te acusar, mas para você ver que a pessoa passa anos no quase pedindo ajuda, quase pedindo socorro, e sabe que um dia finalmente ele vai abrir isso, e como eu disse, é o dia que essa pessoa vai ser descoberta. Nunca antes, sempre depois. Porque enquanto a imagem está de pé, você prefere a imagem.
Você prefere a sua aparência. Acho tão fascinante que... Tô com hiperfoco na palavra fascinante. Que esse meu amigo na conversa, ele sabe exatamente como as coisas aconteceram, como tudo aconteceu. É porque eu nunca fui desviado assim. Já devo ter sido desviado assim dentro da igreja, mas tipo, desviado assim de não estar na igreja no sentido. Mas então eu não sei exatamente como é conseguir descrever em que momento eu comecei tipo a morrer. E eu acho, então eu não sei como funciona, então eu acho interessante ouvir alguém conseguir descrever, eu estava fazendo isso, eu estava vivendo assim, já estava há muito tempo vivendo assim, e pegar tal ofício já foi só ladeira abaixo, foi só para piorar as coisas, descrever com tanta facilidade, e é um grande desafio, mas felizmente, muito em breve, isso não vai ser um sermão, isso vai ser um testemunho. Você vai vir para a igreja, você vai pregar isso, vai pregar a sua história, sua mudança de vida, porque Deus vai transformar você. Estou falando para Ele. Amém? Tenho certeza, igreja, tenho certeza. Então, a ideia real de hoje, que não é um sermão estruturado, mas um alerta para que isso não aconteça comigo, isso não aconteça com você. E todos nós estamos tão propícios a isso, igreja. Não se engane se você pensa que não. E nem acredite em você achar que está acontecendo só comigo. É eu que estou beirando a morte. Pode ser que muitos aqui estejam dessa forma, nesse quadro. E a você que tem consciência da sua realidade com Deus, acho que é o momento da gente tentar ajudar as pessoas, de abraçar e acompanhar de verdade. E eu coloquei na minha cabeça que eu quero continuar discipulando novos, assim, pessoas novas, como eu busco fazer, sem esperar o quando, que horas vão se reconciliar, que horas vão vir, porque eu acho que é um erro grave que a gente pode cometer em querer passar a carroça na frente dos bois, querer tomar o controle do Espírito Santo, sabe? E a gente não pode querer brincar de ser Espírito Santo, porque Ele te convenceu do seu pecado, não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi seu primo, não foi um pastor. Talvez Deus tenha usado alguém, mas foi propriamente o Espírito Santo. Então eu fico em paz em entender que o Espírito Santo fará uma obra na vida desse meu amigo, na sua vida, na vida dos adolescentes que eu acompanho, sem eu precisar tentar atrapalhar, porque às vezes nós atrapalhamos, sem precisar que eu queira já. Então vamos confiar, porque Jesus escreveu essa carta porque essa igreja, assim como as outras, pertence a Ele. Então Jesus, Ele cuida dessa igreja, Ele cuida da PIB, Jesus cuida de nós. Jesus cuida e Jesus está vendo a sua vida dupla. A gente não consegue fugir disso. Vamos ficar de pé, senão eu vou correr muito. Preciso finalizar. E às vezes, eu fiquei pensando, cara, esse meu amigo podia ter dito não, podia ter feito alguma coisa, podia não ter topado e também não sei o que eu poderia ter feito se eu tivesse presente. Mas não é a questão de culpa da igreja, mas é mais no sentido de, como ele mesmo admite, eu tinha que ter pedido ajuda, eu tinha que ter buscado ajuda, mas eu tinha uma imagem a zelar, eu tinha uma imagem a preservar, e eu nunca vou esquecer, igreja, de uns anos atrás, quando eu estava em Manaus, e nossa, tem poucas pessoas na minha vida assim que se tornaram pessoas que eu olhava e dizia, nossa, eu quero ser muito assim. Tem pouquíssimos.
E felizmente, são alguns amigos meus, felizmente. E eu nunca vou esquecer, quando eu estava em Manaus, eu era acompanhado. Graças a Deus, sempre fui acompanhado. Era liderado por alguém, por uma pessoa que eu sempre tanto admirava. E em um momento assim, fechando o culto, essa pessoa, ela estava pregando e ela confessa um pecado que era bem chocante para mim, por estar tão próximo assim, e um pedido assim de socorro. Essa pessoa disse: igreja, eu só topei ministrar aqui mesmo porque eu sentia muita vontade, e eu vi isso como uma oportunidade, porque eu já estava sendo muito covarde de não procurar ajuda, de fazer isso agora, porque se eu fizer isso na frente de todo mundo, eu não vou conseguir depois negar. Que eu posso falar para uma pessoa só e mentir depois dizendo que não falei nada. Então, para mim não correr esse risco, eu vou expor agora para vocês tal coisa. E a pessoa falou e eu fiquei chocado ali, outra pessoa ficou chocada ali. E cara, isso já faz uns 5 anos e essa pessoa só passou a ser mais admirável para mim. E essa pessoa continua na igreja, serve, é missionário e continua sendo admirável para mim. Mas a virada de chave para mim foi naquele dia, porque eu senti que eu podia ser vulnerável, sabe? Eu senti que eu tinha espaço, que eu estava numa igreja em que eu tinha espaço para ser vulnerável, porque aquilo que a pessoa confessou era escandaloso, e a igreja abraçou, a igreja ajudou, e eu tenho certeza que a PIB não é diferente disso. Eu tenho certeza que nós como igreja também nos comportaríamos da mesma forma. Mas a questão toda está na minha cabeça e na sua cabeça, é de achar que vai ser tudo em vão. Talvez já tenha acontecido algo de você ter falado, confessado para a pessoa errada. Às vezes acontece isso. Mas não se canse de pedir ajuda. Olha, me apego muito a Efésios 6. Jogue o seu pecado sobre a luz. Eu me apego muito a isso, porque eu acredito muito no poder de confessar o pecado. De você tirar da escuridão mesmo, do oculto, daquilo que você esconde e preserva tanto, e jogar. Sabe por que essa palavra é tão verdadeira? Porque quando você confessa para alguém que te conhece e convive com você e vai te ver toda semana, você parece que cria uma dívida com essa pessoa. Parece que é isso que acontece. Você se sente obrigado a não ter que voltar para essa pessoa e dizer: cara, eu caí de novo, velho. Eu fiz de novo o erro. Parece que você é enxeitado em você, você ganha uma força contra aquele pecado sem igual. E eu já estou falando de uma experiência minha. Você ganha uma força sem igual para vencer aquele pecado. Pelo poder de confessar. Olha que incrível. Porque ser vulnerável não é para qualquer um. E ser vulnerável é o maior ato de coragem de um irmão que está morrendo. É a melhor forma de pedir ajuda. E você não negociar a sua alma e você não ter um destino tão óbvio que é o inferno. É você se desarmar do que o outro acha, do que o outro vai pensar, o que eu vou causar entregando isso. Mas relaxe, porque ainda a Bíblia garante que aquilo que está oculto um dia vai ser revelado. Olha que absurdo, Sardes se achava, cara. Ela, olha, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo. Ela recebeu uma carta universal. Todo mundo leu essa carta, gente. Todo mundo viu quem Sardes realmente era. Todo mundo recebeu a mesma carta. Todo mundo soube da carta que Sardes recebeu. Todo mundo naquela época soube, assim como nós sabemos hoje. E adianta de quê? Querer preservar uma imagem? Que desgastante. Nossa, que desgastante. Nós perdemos tanto tempo querendo parecer algo, em vez de buscar ser aquilo que realmente queríamos ser.
Nossa, quanta perda de tempo. Mas graças a Deus, graças a Jesus, Ele sempre encontra uma fagulha. Ele sempre consegue soprar. E a gente precisa dar esses passos. Precisamos vigiar, precisamos nos arrepender. Nós precisamos pedir ajuda. Nós somos feitos de comunidade. E o homem não é bom que viva só, nunca foi uma bobagem. Sempre foi a realidade de viver em igreja, pedindo ajuda. E tomar a Deus que quando eu estiver assim, eu peço ajuda. Porque eu uso essa frase, ou porque eu não diga Deus me livre, é porque não há como nós confiarmos na força do nosso braço. É loucura pensar nisso, é loucura acreditar nisso, é loucura se contentar com isso. Mas eu digo, o dia que pode acontecer isso comigo é entender que eu posso sair por essa porta e outras coisas fascinarem os meus olhos e eu me perder e me esquecer disso. Porque a maior realidade é que se estamos aqui, se estamos de pé, se permanecemos, é porque Ele quer, é porque Ele permite. E a história que eu ouvi essa semana, que me fez trazer esse sermão, podia ser a minha história. Poderia ser a sua história. E, na verdade, você talvez esteja pior do que aquele que saiu. Que você está aqui morto. E é exatamente aqui que Ele quer que você esteja, o diabo. Morto. Morto. Que ninguém vai perceber. Ninguém vai te procurar. Ninguém vai atrás de ti. Senhor, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a reconhecermos as nossas limitações, a entender que o Senhor habita entre os seus. E o Senhor está entre nós. Eu oro para que a igreja presente, aqueles que nos assistem, Senhor, possam ter compreendido e mais do que compreendido, Senhor, possam ser transformados. Nos ajuda a ter uma nova perspectiva, Senhor, sobre a nossa fraqueza. E talvez seja aí a chave de quando o Senhor diz que é na fraqueza que encontramos forças. Talvez nós precisamos, Senhor, muitas das vezes ir no mais fundo do pecado, para ver se a gente entende que não somos nada. Que não somos nada, Senhor. E às vezes, Deus, talvez o Senhor use disso para fazer com que nós criemos relacionamentos. Nos perdoe, Senhor, por sermos tão fechados, por sermos tão distantes, por sermos tão orgulhosos, por não aceitarmos a condição da nossa vida. Talvez nós estejamos fedendo, Senhor. Talvez nós já estejamos mortos. Nos perdoe, Senhor, se a sua presença ela foi ignorada. Nos perdoe, Senhor, se nós nos perdemos. Se nesse longo caminho, Senhor, nós esquecemos de Ti. Senhor, nós somos tão fáceis de se desviar. Nós estamos tão propensos a esquecer de Ti. Como somos propensos. Como somos fracos. Precisamos e somos completamente dependentes de Ti. Graças a Deus somos dependentes de Ti. Então mais uma vez nos ajude, Senhor.
Nos faça voltar para Ti e nós voltaremos. Nos faça voltar para Ti e nós voltaremos. Como igreja, Senhor, que possamos ter os olhos mais abertos, mais atentos para o irmão que está do nosso lado e está morrendo. Que nós não venhamos ver isso como um problema dele, que seja um problema nosso. E o mais interessante dessa mensagem, Senhor, é porque o Senhor diz que ainda havia pessoas em Sardes que viviam para Ti, iriam receber recompensas valiosas por se manter firmes, por se manter de pé. Isso significa que nós não seremos contaminados por aqueles que caem ao nosso redor. Porque aqueles que se sujam vão se sujar cada vez mais. Mas aqueles que se mantêm limpos, ainda mais limpos ficarão. É assim que a Tua palavra garante. Nos ajude, Senhor, a reconhecermos. Ajude essa juventude, Senhor, a entender sua limitação. Eu tenho certeza, Deus, que o que o Senhor planeja é uma PIB unida, é uma igreja unida, onde nós nos abracemos e nós choramos juntos, nós celebramos juntos e nós ajudamos o outro, Deus. Nos desperta para isso, Senhor. Nos desperta nessa noite para isso. Nos desperta, Deus. Deus, nós não queremos viver de aparências. Não queremos viver mais de aparência, Senhor. Isso vai nos matar. Isso irá nos matar. Senhor, se a única forma desse Teu Filho, Deus, ser livre, seja a exposição, que assim seja. Se a falta coragem de se expor, que o Senhor venha expor ele antes do dia final, porque não haverá volta mais. Antes do dia final, porque não haverá mais tempo para se arrepender. Nos exponha, Senhor, se for o caso. Exponha o meu pecado, exponha os nossos pecados, se for necessário. Se for a única solução da nossa alma não ir para o inferno, Deus, seja assim. Faça assim, que nós entenderemos que esse é um ato de amor. E muito obrigado, Senhor, por cada um que se fez presente nessa noite. E por cada um que assistiu essa live até o final. Que o Senhor abençoe essas vidas. Esses que aqui presentes estão, Senhor, que o Senhor nos conduza em paz para os nossos lares. E obrigado, Senhor, porque a Sua palavra ela é viva, ela é eficaz. E ainda assim, mesmo que a gente venhamos pregar, é o Senhor que faz a obra, Deus. É o Senhor que realiza a obra. E ainda mais, o Senhor é fiel para cumpri-la até o final. Muito obrigado, Senhor. Amém.